Ainda em pé como estamos, eu peço mais uma vez a atenção de todos. E, por favor, tomem as suas Bíblias. E quem não tiver a Bíblia, pode olhar na tela, que eu acho que o texto vai sair aí. Se não sair, tem sempre o irmão do seu lado com a Bíblia na mão. E aí depois você pode imaginar o seguinte: nós estamos na era da informática, onde a Bíblia saiu do papel e foi para o digital, mas é sempre bom ter uma Bíblia na mão. Isso nos identifica como povo de Deus. Amém? Tome a sua Bíblia. A carta aos Efésios, capítulo 3, nós vamos reler o texto do versículo 14 até o versículo 21. Quem encontrou o texto, diga amém. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no coração, no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nas 2 últimas semanas, nós nos preocupamos em apresentar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do que é a igreja. Já mencionamos isso. Andamos, conhecemos, frequentamos uma igreja, somos membros de uma delas, temos um cartão de membro com o rótulo dela, falamos por aí no nome dela, mas por vezes não sabemos nem o que é de fato uma igreja. Por isso, nossa proposta durante essa série é mostrar o seu significado. Já falamos um pouquinho da sua formação, da sua estrutura, já falamos dos seus propósitos, de suas prioridades. Semana passada, nós falamos dessa comunidade que conheceu a Cristo, que vive em comunhão com Ele, que anda com Ele, que comprometeu-se com a sua palavra. Dessa comunidade acolhedora que recebe pessoas de todas as categorias, de todas as espécies, de todas as raças, tribos, que não faz discriminação, não importa se é autista, se tem síndrome de Down, se é esquizofrênico, se é ladrão, bandido, todos têm o poder, têm o privilégio de conhecer a Cristo, ser transformado por Ele e ingressar-se no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Depois de passar por todos esses processos, no finalzinho da semana passada, nós entramos numa outra característica da igreja. Fomos chegando nessa questão de amigos, de entrosamento, de comunhão, até aproximar ainda mais e entrar num contexto chamado família. E aí, então, quando nós entendemos a igreja como uma família, somos todos irmãos, somos todos pais e mães e filhos e amigos e íntimos, e todos é como se tivéssemos o mesmo sangue, e todos estamos um pelos outros, ajudando uns aos outros, e somos uma grande família de Deus aqui na terra. Nosso Pai está no céu, e nós andamos na sua presença e obedecemos às suas ordens. Bom, agora fica uma pergunta que eu quero responder nessa noite, se o Espírito Santo de Deus nos conceder esse privilégio. Qual é a expectativa dessa igreja? Essa igreja que foi formada por Jesus Cristo, que existe antes da fundação do mundo no projeto de Deus. Essa igreja que
tem como prioridade servir ao Senhor em todos os seus momentos da sua vida, que Deus é a sua maior prioridade. Essa igreja é comunidade acolhedora que abraça todas as categorias de pessoas, que tem a massa mais heterogênea do país, de todos os níveis sociais, de todos os contextos. E essa igreja que se transformou numa família íntima, de amizade, de amor, de compreensão, de afinidade na pessoa de Cristo Jesus. Qual é a expectativa desta igreja? Para ter essa resposta, eu encontrei esta oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, uma oração onde Paulo, eu creio que falando por ele, dizendo o que eu desejo, qual é a minha expectativa, o que eu espero da igreja, e parece que ele traduz isso também. Eu sinto como se fosse o próprio plano de Deus. O que é que Deus espera da igreja? Quais são as intenções de Deus com a sua igreja? O que é que Deus almeja de nós? E por que não dizer, no final de tudo, é também o maior desejo da igreja, ou pelo menos deveria ser, ainda que a igreja hoje se desvirtua em alguns dos seus objetivos e corre para outros caminhos que não deveria, mas qual é, como verdadeira igreja, como igreja que tem Deus como prioridade, como igreja que é uma comunidade acolhedora, como uma igreja que é uma grande família de Deus, qual é a nossa expectativa diante de Deus? A resposta que Paulo escreveu nessa carta, nesse capítulo 3, numa oração, onde Paulo diz assim: eu dobro os meus joelhos e eu imploro diante de Deus. Eu peço a Deus a quem todo nome, toda a família da terra roga. E eu quero hoje 4 coisas. Hoje eu tenho uma a mais para você gravar. A primeira, a nossa primeira expectativa: ser fortalecido pelo Espírito Santo. Vou acrescentar, pelo poder do Espírito Santo no homem interior. É dentro, é de nós, lá no fundo. Eu quero ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Esta é a primeira expectativa da igreja. A segunda expectativa: tornar-se uma habitação de Cristo no coração. Jesus disse: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus não quer apenas fazer parte da nossa vida, ser o nosso companheiro do lado, ser o paráclito, como diziam antes. Não, Jesus quer morar dentro de nós. Lembre-se que nós já falamos que ele não habita mais em templos feitos por mão de homens, que não existe mais lugar santo, que não existe terra santa, que existe pessoas santas. E em pessoas santas, Deus habita. E esse Deus que eu falo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceira expectativa: então nós queremos conhecer e compreender o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Isso é uma coisa muito desafiadora, porque o entendimento do homem, por mais que ele cresça e tente ser o melhor possível, nunca vai conseguir compreender literalmente, com toda essa amplitude, com toda essa plenitude, o amor de Cristo, porque o texto já diz assim: excede a todo entendimento. E está hoje aqui exemplificado ou mostrado nas 4 dimensões da cruz: largura, comprimento, altura e profundidade. E aí então teremos uma quarta coisa, que o texto termina com esse quarto objetivo, essa quarta coisa que eu quero dizer, que a nossa expectativa é que eu me torno cheio da plenitude de Deus. Meu Cristo, a igreja tem essa expectativa. Não é só uma família para se reunir e comer churrasco. Não é só uma família para fazer reuniões de fim de semana. Não é só uma família para conhecer algumas pessoas e fazer amizade com os melhores amigos. Não é só uma família no sentido de dizer assim: olha, vamos lá estudar um pouco da Bíblia e cantar alguns louvores bonitos e ser acompanhado pela banda. Não é só uma família que faz um social, que tem uma rede social, que faz acampamento, que faz viagens, que faz retiros e que faz algumas atividades coletivas. Não é só isso. É uma comunidade que tem como plano principal, que tem como expectativa maior, ser cheio do poder, ser fortalecida pelo poder do Espírito Santo no homem interior.
Eu não sei se você já prestou atenção numa coisa. Pelo lado de fora, nós temos uma preocupação extraordinária. Todo mundo se preocupa. Olha, se você tiver uma dor na perna, no coração, alguém teve uma dor no peito, alguém sofreu uma dor de cabeça, corre logo para o médico e diz, me ajuda aqui, o que está acontecendo comigo? Senti uma dor na cabeça aqui, tem um negócio aqui, minha pressão subiu, minha pressão baixou, olha, eu estou com um problema no coração aqui, vai lá, dá uma olhada logo aqui, veja o que está acontecendo comigo. Ninguém deixa passar nem um minuto sem correr atrás de resolver os nossos problemas exteriores. Não são por acaso que nós temos hoje, por essa cidade aqui, a gente tem um exemplo disso, né? Porque até uns 10 anos atrás, a gente olhava nessa cidade, procurava um lugar para fazer o exercício, não tinha. Hoje, tem mais academia, se brincar, tem mais academia do que a igreja. Tudo quanto é lugar, tem gente lá, levantando peso, carregando ferro nas costas e fazendo exercício, e pulando e levantando, com o objetivo. O que você quer? Qual o seu objetivo? Eu quero me fortalecer, eu quero ser forte. Tem uns que dizem, eu quero ser bombado, outros dizem, não, eu quero manter a minha forma, não, eu quero ser corredor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas todo mundo se preocupa com o fortalecimento do corpo. Ninguém esquece desse detalhe. Se for levar para o lado da alimentação, pelo amor de Deus, a dieta, os nutricionistas, é só o que eles fazem, é passar dieta. Você coma isso, coma aquilo. Então, aí, além disso, ainda tem as farmácias desses produtos de, como é que se chama aí? De suplemento alimentar. Onde as pessoas chegam lá, compram aqueles pacotes de coisa e saem tomando remédio, e tomando isso e comendo aquilo, e dizendo que é porque aí os garotões aí, toda semana vai tomar um bocado de remédio, e faz um bocado de exercício, quando acabar fica medindo aqui, para saber se já... Vai para frente do espelho aqui, e fica por aqui, vai daqui para lá, porque eles querem mostrar, eu quero saber se eu fiquei forte. Agora veja só a expectativa da igreja. Você é a igreja. Você foi chamado pelo poder de Deus. Você foi resgatado das trevas para a luz. Você foi transformado numa nova criatura. Você foi tornado um servo de Deus. E agora a sua expectativa tem que ter mudado nesse aspecto. Ó, claro que a Bíblia não diz que o exercício físico é proibido, não. Diz que o exercício é pouco proveitoso. Pouco proveitoso porque por mais que você fortaleça o seu corpo, por mais que você vire um gigante aqui na saúde, que você seja um bombado aí dessas vidas, olha, eu vou dizer uma coisa, se muito durar, vai durar uns 70 anos, 80 anos. A Bíblia diz que de 70 para cima é só bengala. É só cansaço e enfado. Depois dos 80, aí hoje com as pessoas estão tomando muito remédio, ficando muito forte, 80, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não conheço nenhum cara de 100 anos que está por aí pulando e correndo e dando salto mortal. Aí a Bíblia diz assim, é proveitoso, mas é pouco. Quer uma coisa mais proveitosa? Quer alguma coisa mais substancial? Quer algo mais forte na sua vida? Quer alguma coisa mais interessante para você fortalecer? Fortaleça o homem interior. Porque o homem interior é que vence todas as paradas da vida, é que vence todas as dificuldades. Até porque o Senhor Jesus, um dia desse, quando foi confrontado naquele dia sobre a questão do lavar as mãos, ele diz, não se preocupe, não se preocupe com o que entra no homem, não. Preocupa com o que sai sai de dentro. É lá do interior do homem que sai tudo que é bom e tudo que é ruim. Quer alguma coisa boa na sua vida? Fortaleça o homem interior. Mas para fortalecer o homem interior, não adianta tomar bomba, não adianta tomar remédio, não adianta comer a alimentação melhor do mundo, não adianta ir para a academia fazer força, não adianta carregar peso, não adianta fazer caminhada, não adianta fazer culpo, não adianta fazer maratona de corrida. Para fortalecer o homem interior, você precisa ser cheio do Espírito Santo. É a única maneira de fortalecer, até porque fica-se claro uma coisa. Ninguém consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Na vida espiritual, queridos, na vida comum do cristão, na vida do dia a dia do cristão, o Espírito Santo é como se fosse assim, o combustível para você poder funcionar. Não funciona, você sabe que um carro não funciona sem combustível. Um equipamento elétrico não funciona se não estiver ligado na tomada. Esses microfones que nós estamos usando, esses instrumentos aí, a maioria dele, se não tiver ligado na tomada, não tiver alguma coisa, não funciona nada. Se faltar energia aqui, nós vamos ficar esgoelando aqui, ninguém tem coisa que não funciona sem a energia, como tem coisa que não funciona sem o combustível. E eu vou dizer uma coisa, crente não funciona sem o Espírito Santo de Deus na sua vida.
É o Espírito Santo que nos capacita a ter a coragem de perdoar, de resolver as coisas com passividade. É o Espírito Santo que nos dá a graça para resolver, para lidar com situações adversas, difíceis. É o Espírito Santo que nos compunge, que nos constrange a certas coisas que de maneira nenhuma no homem natural seria capaz. Então nós temos uma expectativa. E qual é a nossa expectativa? Senhor, eu quero ser robustecido. Eu quero ser forte. Eu quero ser corajoso, eu quero ser valente. Eu não quero ser esse valente que vence 10 homens com o braço, com a força, com a arma na mão, não. Eu quero ser esse valente espiritual. Eu quero ser esse gigante na fé. Eu quero ser um homem cheio do teu Espírito Santo. E por isso, eu quero fortalecer o homem interior. Você sabe que todas as coisas que os homens cometem na vida, todo o pecado, porque por isso que Jesus falou assim, a lascívia, a prostituição, o adultério, a mentira, o roubo, tudo vem de dentro do homem, lá do fundo do coração dele. Não é o que vem de fora, é lá dentro dele. Você fortalecendo lá dentro de você, você fortalecendo o homem interior com o Espírito Santo, todas as dificuldades que virão à frente você terá condições de resolver. Porque você vai estar fortalecido por dentro. E essa é a expectativa da igreja. E essa foi uma das orações do apóstolo Paulo. Deus do céu, que esses irmãos, que se tornou junto conosco uma grande família, que somos a comunidade mais acolhedora do planeta, que somos a comunidade mais heterogênea que existe na massa humana, que esse povo, Senhor, tenha acima de qualquer coisa a capacidade de dia a dia se fortalecer pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Porque o poder do Espírito Santo é quem nos dá toda a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Você quer orar, ensinar, pregar, resolver problemas? Às vezes eu costumo mencionar aqui até quando Deus, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, assim, vamos escolher os obreiros aí para servir a casa de Deus? Vamos escolher os diáconos aí? Vamos. E o que é que os diáconos vão fazer? Os diáconos vão servir as mesas. Aqui, por exemplo, no nosso contexto, vão servir a ceia, eles vão tomar conta das crianças aí, para não fazer muita bagunça. Os diáconos vão tomar conta dos banheiros lá, para os adolescentes não fazer muito. Eles vão vigiar os carros lá fora, os diáconos vão ficar lá fora tomando conta dos carros, porque hoje em dia a população se tornou assim muito perigosa, né? Não precisava, isso não devia nem acontecer, né, irmãos? Porque antigamente a gente nem tinha carro e era crente. Hoje, a gente, para vir para a igreja, tem que ter não sei quantas pessoas olhando os carros da gente lá, né? Mas o diácono está lá, fazendo esse serviço aí. Tem nossos irmãos ali, nossos obreiros, eles não estão aqui no culto, aqui, eles estão tomando conta dos carros de vocês lá. E você sabia que, de vez em quando, os próprios membros da igreja, os próprios donos dos carros, se estressam com ele, dá bronca nele, saem com 7 pedras na mão, parece que são donos deles. Um dia eu encontrei um subindo na rampa ali, que ele já vinha assim, já para entregar tudo quanto era cargo. Ele já vinha assim, vinha saindo fumaça pelo nariz, pelos ouvidos, ele vinha furioso. Ele disse, pastor, aí eu não sei porquê, eu falei assim, não, querido, deixa para lá, isso não quer, não, isso é bobagem, quer ver uma coisa? Vai lá e dá um abraço nele, dá a paz do Senhor para ele, você é obreiro, diz para ele colocar no lugar que ele quiser. Aí ele voltou lá assim, mas parece que o Espírito Santo deu uma trabalhada no coração dele, ele voltou assim, baixo assim, mas aí quando ele chegou lá, o Espírito Santo tinha trabalhado no outro também. Aí o outro falou, irmão, desculpa aí, perdoa aí, meu irmão, perdoa, está tudo resolvido, né? Aí eu digo assim, sabe de uma coisa? Para fazer esse servicinho menos significante que você pensa, tem que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, porque se não tiver o Espírito Santo numa hora dessa, ai meu Deus do céu, ajuda, Senhor. Espírito Santo é como azeite, é como óleo, ele resolve o problema do atrito, né? Porque se dois ferros, né, se grosar um no outro, assim como a engrenagem de um carro, se não tiver óleo, irmão, só anda 10 metros, já queimou, já fundiu o motor. Mas com óleo não, passa o ano inteiro, 10 anos, 15 anos, tem um que roda 500 mil quilômetros e não funde o motor, por causa do óleo. O óleo no Espírito Santo é quem dá essa suavizada na nossa igreja. É quem faz com que os nossos irmãos se entendam bem. É quem faz com que nós perdoemos uns aos outros, amemos uns aos outros. Então deixa eu dizer uma coisa, a igreja precisa se preocupar com alguma coisa muito importante. A maior de suas expectativas, que nós sejamos fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior. Que todos nós sejamos capazes de amar, perdoar e nos sentir cheios do Espírito Santo. Agora veja só. O texto diz que também nós queremos nos tornar, a fim de que, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós temos esse homem interior transformado, aí diz assim, aí nós passamos a ter a habitação de Cristo, que habite em vós, meu Deus.
Aí eu vou lembrar a vocês uma coisa. Onde é que mora Deus hoje? É no templo? Eu falei um dia desse sobre o véu. A gente aprendeu a vida inteira que o véu do templo se rasgou e por isso agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Só que depois eu disse uma coisa também. Não tem mais Santos dos Santos. Irmão, não existe mais lugar santo. Não tem mais terra santa. E tem o quê? Tem pessoas santas. Aí o que foi que aconteceu? Naquele dia que o véu se rasgou, Deus foi embora do templo. Isso aqui não é mais interessante para mim. Não é mais importante. Deus não está mais lá no templo. Deus agora quer estar em você. E agora a nossa maior expectativa é dizer assim: oh, que Cristo habite em mim. Paulo falou isso na carta aos Gálatas, capítulo 2. A vida que eu vivo agora, não vivo mais em mim. Porque agora eu estou crucificado com Cristo. Olha só que expressão mais terrível que Paulo diz assim. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não sei, irmão, mas pelo que eu entendo, uma pessoa crucificada não consegue reagir a determinadas afrontas. Quem está crucificado, você pode chegar lá, jogar pedra nele, xingar ele, brigar com ele, fazer o que quiser, ele está crucificado. Eu queria te pegar agora, torcer o teu pescoço, mas não posso, porque eu estou crucificado. Não adianta eu tentar fazer nada, eu não tenho força para fazer isso. Eu estou aqui preso, amarrado na cruz, eu não consigo fazer nada. O que Paulo queria dizer é o seguinte: quando eu estou crucificado com Cristo, eu estou nele, eu estou na pessoa dele, do jeito dele, e o que ele faz eu faço, o que ele vive eu vivo, o que ele é eu sou. Não dá mais para eu tentar fazer a minha reação como se fosse um homem normal. Sabe por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo e vivo. Não morri não, estou vivo. Vocês estão me vendo falando? Paulo diz isso. Vocês estão vendo eu conversando, eu não estou vivo. Estou crucificado com Cristo, mas estou vivo. Só que eu não estou vivo eu. É Cristo que vive em mim. Ele habita em mim. Ele mora em mim. E a maior expectativa da igreja, uma da outra expectativa da igreja, é que Cristo faça morada no seu coração e no meu coração. É que Ele tenha acesso à nossa vida, que Ele tenha um lugar reservado para nós. E que nós tenhamos assim, na verdade seria o seguinte: Ele mora em tudo que é ser humano. Ele mora dentro do meu coração. E todo o meu coração é dele. Porque eu sempre gosto de mencionar aquela história não sei se você se lembra, daquela passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus conversando com eles ali, foi falando, e eles foram se empolgando com a palavra, e Jesus foi andando aí, uma cerca dos 80 estádios, não sei, talvez uns 15 quilômetros. Aí quando chegou lá perto, Jesus fez de conta que ia embora. Aí o dono da casa falou assim: ô senhor, fica. Não vai não. Fica conosco. Já é tarde. Entra na nossa casa. Vem para cá, a gente vai comer alguma coisa. E Jesus entrou na casa dele. E aí Jesus sentou à mesa. O dono da casa foi até a cozinha. Preparou lá um pão. Trouxe para a mesa. Acredito que deram graça. Vamos fazer um lanchezinho aqui. Mas quando o homem começou a pegar no pão, Jesus tomou o pão da mão dele. E ele mesmo o partiu. E são 2 coisas bem significativas. A primeira é que Jesus só entra se for convidado. Não foi convidado, ele não entra. Eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você me convidar, eu entro. Eu não forço a barra. Eu não obrigo você a ser meu servo. Não obrigo você a andar comigo. Eu não faço você ser um cristão por força da pressão. Não. Você tem que querer. Você tem que desejar. Você só é servo de Deus. Jesus um dia disse: todo mundo foi embora na hora do discurso difícil que Jesus fez. E ele mandou os discípulos também. Vocês também podem ir. Podem ir embora. O que vocês estão fazendo aqui? Vão também vocês. Até ouvi um deles dizer assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Então, ele tem esse privilégio, todos nós temos, todos podemos fazer o que quiser, mas ele deu a oportunidade de você escolher o seu caminho. Você sabe qual é o seu caminho? É ser fortalecido pelo Espírito Santo, mas é fazer com que Cristo more dentro da sua vida. Aí diz assim:
eu vou morar. Ele entrou porque foi convidado. Mas depois que ele entrou, que ele estava lá dentro da casa da pessoa, ele assumiu a liderança da casa. Meu Deus, ele tomou o pão do dono da casa. Ele mesmo partiu. E é por isso que muita gente não quer convidar Jesus para entrar na casa dele. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, ele é o Senhor. Porque quando ele estiver lá dentro da sua casa, é ele que manda. Quando ele só entra no seu coração se você deixar ele entrar. Mas quando ele entrar no seu coração, ele é o Senhor da sua vida. É ele que governa, é ele que dirige, é ele que manda, é ele que faz todas as coisas. Você quer deixar Jesus entrar na sua vida? Agora tem uma coisa. Quando Jesus governa, o governo é bem feito, as coisas são bem feitas, as soluções são tomadas de maneira muito mais tranquila, muito mais poderosa, porque ele tem o comando de tudo. Pode, por favor, desligar aquela televisão lá em cima, por favor, alguém? Aquele data show que está lá em cima, passando não sei o que lá. Por favor. Cristo em nós é quem nos faz cristãos. Por que você é cristão? Porque Cristo está em você. É alguém parecido com Cristo. É alguém que tem a característica de Cristo. É alguém que parece com Cristo. Você sabe que quando você tem um filho que você coloca o nome dele igual ao seu, aí fica assim, o Luiz e o Luizinho, o João e o Joãozinho, o Pedro e o Pedrinho. Quando você pensar na palavra cristão, seria assim, como Cristo e o Cristinho, Jesus e o Jesusinho. O que caracteriza é que quando você olha assim para uma criança que é filho de alguém que tem o mesmo nome, você diz, meu Deus, mas é a cara do pai. É o jeito do pai todinho. Parece a cara dele. Parece que assim, não tem nem o que dizer aí, né? O plano de Deus na nossa vida, a expectativa da igreja é que se torne tão parecido com Cristo que as pessoas olhem para nós e pensam assim, é o próprio Cristo. É Jesus que está aí. É Ele próprio. É o Cristo, é o Filho do Cristo, é o próprio cristão. Então, sem Cristo, nós somos apenas uma pessoa com religião. E religião não salva. Religião não transforma. Religião não cura ninguém. Religião não leva ninguém para o céu. Religião não traz nenhuma novidade de vida para ninguém. Religião não resgata você das trevas para a maravilhosa luz. Só quem tem o poder de salvar você é Jesus. E se você quiser, Jesus precisa habitar no seu coração. Então essa é a minha expectativa. Olha, que nós sejamos fortalecidos pelo homem interior, pelo Espírito no homem interior, e que Cristo habite em mim, de tal maneira que eu consiga dizer assim, estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Jesus está na sua vida, querido? Você é uma igreja? Você é a igreja? Faz parte da igreja? Jesus mora dentro de você? Então faça disso o seu alvo, faça disso a sua expectativa, faça disso o seu sonho, faça disso todo o seu esforço. Põe Jesus Cristo para morar dentro de você. Porque no dia que você tiver Jesus Cristo dentro de você, você tem condições de vencer muitas das coisas que você não conseguiria vencer. Agora veja bem, conhecer, para quando você tem Jesus Cristo no seu coração, então tem uma outra expectativa. Eu quero conhecer. O apóstolo Paulo fez uma oração, disse assim, eu quero que eles conheçam e compreendam. Porque conhecer, você se lembra que eu falei semana passada, o que é uma igreja? Uma comunidade que se encontrou com Jesus, conheceu a Jesus, sabe que Jesus é, sabe o seu poder, mas agora vem uma outra palavra que vai um pouco além, é a compreensão. Eu quero compreender o amor de Cristo. Mas é muito difícil compreender o amor de Cristo. E aí o apóstolo Paulo fez uma coisa assim bem facinho para a gente entender. Ele pegou a cruz. E a cruz tem 4 extremidades. Ela tem um varal grande no meio, que é o comprimento dela. Ela tem aqueles 2 que cruzam no meio, que é a sua largura. Daqui, dessa ponta para cá, ela tem a parte da cabeça, que é a sua altura. Mas tem uma outra parte que é enterrada no chão, que é a sua profundidade. Aí o apóstolo diz assim, eu quero que eles compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento.
E aí você pode então só tirar as suas próprias conclusões. A largura é porque o Senhor abrange todos, indistintamente. Pois Deus não faz distinção de pessoas, não tem pobre, branco, rico, negro, não tem pessoas com problemas, autistas, não, ele tem todo mundo, não tem esquizofrênico, não tem o mau elemento, não, ele dá oportunidade a todos para o arrependimento. E o seu amor é bem amplo, e a palavra que ele disse é assim: ide pregai o evangelho a toda criatura, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas, todos os povos, em todos os lugares do mundo. Ele tem um braço aberto, e esse abraço de Cristo pela cruz do Calvário alcança todas as pessoas em todos os lugares que existir sobre a terra, e não faz acepção de pessoas. Ele chama todos que quiserem, todo mundo que quiser, cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse é o amor de Cristo, é a largura desse amor, é a dimensão desse amor de Cristo, que não está só aqui na DGO, não está só aqui no Distrito Federal, não está só no Brasil. Está naqueles lugares que as pessoas até odeiam a Cristo. Está nesses lugares terríveis onde as pessoas são pagãs. Está naqueles lugares onde a idolatria também está imperando. Está naquele lugar onde as pessoas até estão matando cristãos. Mas Ele está lá de braços abertos. Se você se arrepender, se você quiser voltar, eu estou aqui para abraçar você. Todo mundo. Isso serve para nós. Às vezes eu menciono isso porque, estatisticamente falando, se todas as pessoas que frequentaram a igreja, se todos os chamados desviados voltassem para a igreja, eu acredito que seria preciso falar o seguinte: se houvesse assim um relato, e isso não vai acontecer, porque Jesus já disse que isso não vai acontecer, mas imagine que ele dissesse assim: olha, amanhã, ao meio-dia, Jesus voltará para pegar a sua igreja, todos aqueles que tiverem fiéis. E se ele dissesse isso, irmãos, e fosse uma coisa assim certa, claro que não vai acontecer isso, mas se ele dissesse isso, vai voltar amanhã ao meio-dia, daqui até às 11 horas e 59 minutos estaria uma multidão de gente correndo para se reconciliar. Mas seria uma multidão tão grande, pelo que diz as estatísticas, que superaria a multidão que está dentro da igreja pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Então você imagina a multidão de pessoas que seria. Jesus está dando oportunidade a todos. Jesus está dando chance a todos. E o seu amor, na sua largura, ele alcança a todos. Mas o texto diz que a cruz também tem um cumprimento. E o cumprimento da cruz é o seguinte: abrange todos os tempos. É cumprido. Do tempo passado, do tempo presente. Porque o texto diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E vai até a eternidade. E muitas pessoas dizem assim: mas esse Jesus que vocês estão falando que vai voltar para buscar a sua igreja, meu Deus do céu, meu tataravô falava isso. Desde que eu sou pequeno, que eu ouvia meus pais dizer, que os pais dele diziam, que os avós dele diziam, e nunca aconteceu. E você não sabe por quê. Eu vou dizer por quê. Porque o amor dele é longânimo. Porque ele está dando oportunidade para você voltar. Porque ele está dando chance para você se reconciliar. Porque se ele tivesse voltado no ano passado, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu perguntar aqui, se ele tivesse voltado no ano passado, quem não estava no reino de Deus no ano passado, levante a mão. Que não era crente no ano passado. Aqui todo mundo já era crente no ano passado. E 5 anos atrás, quem só aceitou Jesus de 5 anos atrás para cá? Levante a mão assim. Quem tem só 5 anos no evangelho. Tá, já tem umas pessoas, 5 anos. Então, se Jesus tivesse voltado há 6 anos atrás, você não estaria aqui. E ele não é bom? Ele é bom. E o seu amor abrange isso, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. O Senhor não retarda com a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da sua vontade. Por isso, o tempo passa e o Senhor vai dando chance para você. E vai dando chance, e vai levantando profetas, e vai levantando igrejas, e vai levantando pregadores, e vai levantando pastores, e vai levantando homens e mulheres para dizer assim: olha, Jesus te ama, dá uma chance para ele, volta para ele, encontra com ele, porque ele te ama.
Esse é o amor de Deus, o amor de Cristo. E esse amor de Cristo tem uma altura. Sabe qual é essa altura? Estende-se até os céus. Ele veio de lá para trazer o Filho amado, esvaziando-se da sua majestade, tornando-se homem igual a nós, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tornou-se semelhante aos homens, veio para cá viver como nós, tomou a forma de servo, humilhou-se, para onde também nos levará. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele então fala disso aí. A Bíblia diz que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim também o Senhor está acima de todas as coisas, e nós aqui. Mas o seu amor excede a isso. O seu amor é extremo. E foi de lá das alturas celestiais que ele mandou Jesus para nos salvar. E é para lá, para essa altura, que ele nos levará. Esse amor de Cristo não cabe na nossa mente, não cabe no nosso entendimento, excede todo o entendimento. Mas sabe qual é a nossa expectativa? Um dia eu vou saber, um dia eu vou entender. Porque um dia, do jeito que ele é, eu serei. Um dia eu vou vê-lo face a face. Um dia eu vou contemplar como ele é. Eu vou glorificar o seu nome. Um dia eu vou saber exatamente. Porque assim como ele é, eu verei. E assim como ele é, eu serei. Essa é a minha expectativa. Essa é a expectativa de tornar-se na estatura de varão perfeito. Qual é a expectativa da igreja? Irmãos, a igreja não está aqui só para cantar corinho. A igreja não está aqui só para sentar nos bancos de domingo a domingo. A igreja não existe aqui só para fazer parte de uma comunidade, para ser membro de uma comunidade cristã. Não! A igreja precisa de expectativas. Nós temos alvos pela frente, nós temos muitas coisas para alcançar, mas para alcançar imediatamente, nós precisamos nos fortalecer com o Espírito Santo, nós precisamos deixar que Cristo habite no nosso interior, e nós precisamos compreender a dimensão do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, porque na profundidade, ainda tem a profundidade, Jesus suportou o sofrimento infinito para resolver os problemas dos nossos pecados, sem nenhuma reclamação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. Jesus sofreu por nós, Jesus foi sepultado por nós. O texto diz que Jesus ainda desceu às partes mais baixas da terra. Jesus desceu até o Hades, foi até, digamos assim, numa força de expressão, foi até o inferno, pregou para os espíritos em prisão. Não fez apelo não, porque depois que está lá embaixo não tem mais apelo para se converter não, o apelo é só aqui. Mas ele foi testemunhar, ele foi deixar claro que a promessa foi cumprida, que o Filho de Deus veio ao mundo mesmo. Por isso que você vê aquela história de Lázaro e rico, o Lázaro dizendo assim, meu Deus, fala, pai Abraão, para alguém ir lá na minha casa, falar para os meus irmãos. Não, filho, não tem mais jeito não, lá já foi. Lá eles têm profeta, lá eles têm pastores, lá eles têm pessoas pregando. Não, mas eles não vão acreditar como eu não acreditei. Talvez se alguém ressuscitar dos mortos, não, nem ressuscitando. Olha aqui já fica bem claro. Jesus ressuscitou dos mortos e veio ao mundo. Mesmo assim ainda tem gente que não crê. Isso é problema deles. Agora não, agora é problema deles. Mas Jesus foi lá testemunhar o seu poder. Agora a minha pergunta é, você pode compreender esse amor? Não, não pode. É muito grande esse amor. É muito extremo esse amor. E para que tudo isso, o apóstolo diz assim, sabe qual é a nossa expectativa? É porque depois que nós conseguimos ser cheios do Espírito Santo no homem interior, que nós conseguimos ter Cristo habitando dentro de nós, e compreendemos o amor de Cristo na sua dimensão da cruz, então nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Para ser cheio de Deus, a primeira coisa que tem que saber é se vai ter que tirar alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair para ele poder entrar. Porque tem já uma lógica muito comum, né? Um sábio já disse que duas coisas não ocupam lugar ao mesmo tempo.
Esse copo, estando cheio d'água, eu não posso enchê-lo qualquer outra coisa. Ele só tem que, para eu encher de alguma coisa, eu tenho que esvaziá-lo. Para Deus estar na sua vida, para você ser cheio de Deus, alguma coisa que atrapalha essa presença de Deus também tem que sair. É por isso que tem que sair o ódio. Tem que sair o rancor. Tem que sair o ressentimento. Sabe aquela coisa que você nunca deu conta de perdoar? Você tem que perdoar. Sabe aquela coisa que você nunca deu conta de resolver? Você tem que resolver. Sabe aquela coisa que você nunca deu conta de deixar? Você tem que deixar, abandonar. Porque se você quiser que Deus esteja habitando, que você conheça e tenha a plenitude de Deus na sua vida, você vai ter que arrancar essas coisas. Às vezes elas estão tão arraigadas lá, são tão antigas. Você já entrou dentro de uma daquelas oficinas velhas, você tem lá na sua casa lá um quintal, e lá no quintal tem um quarto velho qualquer, e você pega toda coisa que pega e vai jogando lá. Ah, tem um ferro velho aqui, joga lá. Tem uma caixa velha aqui que eu não sei para que serve, por enquanto eu não sei o que é, joga lá. Aí daqui a pouco tem tanta coisa que você não tem nem noção do que é, mas você também não consegue entrar lá dentro. Você olha assim, meu Deus, isso aqui é uma bagunça tremenda. Acho que se eu entrar aí dentro não fica nada, tudo vai ter que ser jogado fora. Um dia você tem que chamar alguém lá com a capacidade de juntar tudo e sair arrancando tudo ali, e quando eles arrancam tudo, você descobre uma coisa. Por que isso aqui está aqui? Não serve. Não tem utilidade. Por que eu guardei isso tanto tempo? Não tem valor algum. Olha, na vida do ser humano, tem muitas coisas guardadas que não tem valor algum. E vou dizer uma coisa mais. Na vida do ser humano, no coração do ser humano, tem muitas coisas guardadas que só lhe fazem mal. São mágoas que só lhe fazem mal. São lembranças que só lhe fazem mal. São coisas do passado, da infância, da adolescência, que só lhe fazem mal. Mas você agora é igreja. Você agora tem uma nova expectativa. E no cume, no final de toda essa expectativa, você diz assim, eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ter a plenitude de Deus. Mas precisa jogar essas coisas fora. Precisa abrir mão de todos esses rancores, essas mágoas. Precisa jogar fora todas essas coisas, esses entulhos que estão lá. Sabe que de vez em quando a gente faz umas coisas. Eu não sei se você se lembra, Jesus um dia, falando assim sobre, eu acho que Jesus era um grande gestor nesse aspecto, ele falou assim, olha, se um dia você for construir uma casa, e você tiver a intenção de construir uma casa, você, antes de fazer a casa, eu vou dar um conselho, faça as contas. E veja quanto você tem, se você vai conseguir começar e terminar. Porque caso você comece e não termine, vira escombro. E você já foi numa casa velha, construção, que não terminou e ficou lá acabada? Ratos, cobras, bichos, maus elementos. As pessoas jogam seus excrementos lá dentro. Lixo, drogados, cobras, tudo quanto é coisa se junta ali. Se torna a habitação das espécies mais imundas que você possa imaginar. Escombros, casas que não foram terminadas. Você quer que eu diga para você onde é que eu estou querendo chegar? Tem casamentos também que não foram terminados. Tem vidas também que não foram terminadas. Que você começou a fazer uma coisa muito boa, mas virou escombro. E escombro junta rato, junta cobra, junta lixo, junta coisa feia. Junta bandido, mau elemento. As pessoas jogam fezes lá dentro. Vira uma coisa imunda e você nem pode entrar. Se você quiser fazer uma reforma, você vai ter que ir lá, arrancar tudo que está imundo, e limpar tudo, jogar tudo fora, e tirar todas aquelas coisas. E você vai descobrir lá, quando você chegar lá, que nada disso vale alguma coisa. Tem que ser jogado tudo fora. E você joga tudo fora e diz, agora eu posso colocar aqui o que eu quiser. Se essa for a sua vida, se esse for o seu coração, eu vou dizer uma coisa para você. Pode jogar tudo fora e encha-se da plenitude de Deus. Deixa Deus entrar. Ocupe com Ele. Deixa Ele preencher todo o seu vazio. Deixa Ele entrar em todo o seu ser. Deixa Ele fazer parte de toda a sua vida. Deixa Ele encher todo o seu coração. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você limpar todo o seu coração. Porque essa parte aí não é Deus que faz. Essa parte aí é você que faz. Você tem que permitir. Ele pode até te ajudar. Mas você tem que permitir. Senhor, eu abro mão. Eu jogo fora isso. Eu faço essa limpeza aqui.
Eu tiro isso aqui de dentro de mim. Eu perdoo. Eu resolvo isso. Não quero mais viver nessas coisas tão desagradáveis na minha vida. Pelo contrário, eu quero ser cheio da plenitude de Deus. Sabe qual é a expectativa da igreja? Ser cheia de Deus. Sabe qual é a prioridade da igreja? Nós vimos no primeiro sermão. A prioridade de Deus, número 1, é Deus. A expectativa final? Ser cheio de Deus. Nós somos uma família, queridos. Amamos uns aos outros. Devemos viver em mais estreita comunhão uns com os outros. Devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Devemos ajudar uns aos outros o tempo todo na nossa vida. E devemos nos lembrar que o alvo principal, a meta final, é Deus na nossa vida. Se você for igreja, essa é a sua expectativa. Devemos observar que a expectativa da igreja vai muito além das coisas materiais e terrenas que as pessoas estão fazendo. Muitas pessoas acham que a expectativa da igreja é ganhar dinheiro. Outras acham que é ganhar fama. Gravar disco, vender. Outros acham que é a política. A igreja hoje faz mais política do que qualquer coisa. Outros acham que é ser forte no número de votos. O poder da igreja não é no voto. O poder da igreja não é no número. Se fosse assim, Davi tinha se dado muito bem quando resolveu contar o tamanho do seu exército. E não se deu bem. O poder da igreja é o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus está na oração. O poder de Deus está em confiar no Senhor, é ser cheio da plenitude de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa. Você é a igreja? Qual é a sua expectativa? Porque eu vou dizer uma coisa para você, que você talvez não saiba. Está bem pertinho. Está pertinho de apagar essa luz aqui da terra. E quando essa luz aqui apagar, você não vai encontrar mais o caminho de casa. Porque essa luz aqui vai se juntar com todas as pequenas luzes e quando chegar lá no céu vira um grande farol. Mas aí, aqui na terra, não tem luz. A sua chance de encontrar-se com Deus é agora. Se você quiser dar a sua vida para Jesus, é no dia chamado hoje, não é amanhã. Se você quiser se reconciliar com Ele, voltar para Ele e andar com Ele, é hoje. Amanhã não te pertence. Você nem sabe o que vai se passar amanhã. Você nem sabe se estará vivo amanhã. Você não sabe se Jesus já voltou amanhã. Mas o dia chamado hoje, você tem essa chance. E eu vou perguntar para você. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Tem alguém aqui que está fora, que está desviado, que quer voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão. Faz assim com a mão. Se todo mundo for crente, eu até entendo. Mas se não for, eu vou te dizer uma coisa. Essa oportunidade vai ser registrada nos anais dos livros sagrados. Hoje, você está tendo essa oportunidade. Se você rejeitar essa oportunidade, um dia você vai dizer assim, mas Senhor, mas eu nem sabia. Não, você teve uma oportunidade. E essa oportunidade é o dia de hoje. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus hoje?